Bem-vindo ao canal da Rede Século XXI. 21 anos de entretenimento, educação, informação e a presença de Deus para o seu crescimento. Sinta-se à vontade para comentar, inscrever-se e assumir o desafio de anunciarmos juntos uma vida nova para a sua família. Entre na nossa rede e viva conosco o sonho de um mundo melhor. Olá, está começando o Entenda a Notícia dessa quinta-feira. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui no nosso canal do YouTube. Obrigada a você que já é inscrito aqui no nosso canal, recebe o nosso conteúdo. Fique sempre por aqui que tem sempre muito conteúdo bacana para você. Você que é novo, está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que a gente posta por aqui. Se não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa as nossas notificações para você não perder nada do que a gente posta por aqui. Não perder o Entenda a Notícia, que entra no ar toda quinta-feira aqui no nosso canal, sempre trazendo à tona um assunto da nossa atualidade, para a gente tentar explicar, para a gente entender o que está acontecendo, a realidade aqui no Brasil e também em todo o mundo. Hoje o nosso assunto são os ataques a escolas. Você deve ter acompanhado aí no noticiário. Semana passada aconteceu um ataque a uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina. 3 crianças, 2 funcionárias da creche morreram. O agressor está internado, mas sobreviveu. A gente vai conversar sobre esse ataque e outros também que aconteceram aqui no Brasil e em outras localidades do mundo para a gente entender o porquê que acontecem esses ataques e também a gente tranquilizar um pouquinho pais e alunos para saberem que não é todos os dias que isso acontece, que os pais podem continuar enviando os seus filhos para a escola, porque é uma situação rara, mas que sim, a gente precisa conversar sobre ela. O Entenda a Notícia de hoje está no ar. E eu já vou chamar as minhas convidadas para compor a nossa roda de conversa de hoje, que vão ajudar muito a gente a entender tudo o que acontece. Vou convidar então, doutora Maria de Fátima Franco, que é psicóloga forense. Doutora Fátima, bem-vinda, obrigada por participar do Entenda a Notícia de hoje. Eu que agradeço o convite em participar desse assunto tão importante. Obrigada, doutora. Também a gente tem a participação da Hilary Barbosa, que ela é ex-aluna da Escola Raul Brasil de Suzano. Aconteceu um ataque lá na Escola Raul Brasil em 2019. A Hilary estava lá. Hilary, obrigada, bem-vinda ao Entenda a Notícia. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Hilary. Eu vou começar então com você, Hilary, só para a gente lembrar todo mundo que está assistindo a gente. O ataque na Escola Raul Brasil aconteceu no dia 13 de março de 2019. 10 pessoas morreram nesse atentado, incluindo os 2 jovens agressores que estavam lá. Hilary, você estava lá também, saiu em todos os noticiários ali naquele período. Você consegue contar um pouquinho para a gente, relembrar como é que foi aquele dia? Então, era para ser um dia comum, né? Um dia como qualquer outro, e eu sempre falo as mesmas coisas nas entrevistas, é sempre as mesmas coisas, só que hoje eu vou mudar um pouco de pauta porque as coisas também mudaram, então eu vou falar o que realmente, sabe, está acontecendo agora. Naquele dia era para ser um dia normal, só que infelizmente 2 pessoas que eu não considero pessoas comuns tiveram algum tipo de ataque. Eu não sei, eu não entendo o que aconteceu direito, eu ainda sou um pouco confusa com tudo isso. Por que, Hilary, que você ainda está um pouquinho confusa com tudo isso? Eu sou confusa porque não dá para entender por que uma pessoa faz aquilo, sabe? Como o ataque da creche, não dá para entender como uma pessoa consegue matar crianças assim a sangue frio, ou como consegue matar pessoas que não tinham nada a ver com a vida dele. Não dá para entender, então é algo meio confuso. Acontece tão rápido que a gente fica sem reação, a gente fica pensando, mas por que, cara? Não tinha motivo, eles não te fizeram nada. Por que você matou?
Não dá para entender. Você conhecia, Hilary, os dois rapazes que entraram atacando vocês lá na escola? Não, eu não conhecia nenhum dos dois, não. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Perfeito. Você conhece alguém que os conhecia, que falava alguma coisa sobre eles? Eu conheço umas 3 pessoas que conhecia só o Guilherme, na verdade. Eu não conheço ninguém que conhecia o Luiz, só o Guilherme. E falavam alguma coisa, assim, alguém tinha alguma pista que um dia o Guilherme podia fazer um ato como aquele? Essas pessoas que eu conheço, eu já conversei com elas perguntando, mas ele não deu nenhum sinal, não aconteceu nada, você não desconfiou em nenhum momento. E eu conheço um cara que é amigo dele, que era amigo do Guilherme, e ele só falava que o Guilherme postava algumas coisas estranhas nos status, só que nada demais, sabe? Coisa que qualquer pessoa pode postar. E falavam que quando alguém fazia algum tipo de brincadeira com ele também entrava nessa brincadeira, ele não levava pro coração ou ficava triste com aquilo, não naquele momento, pelo menos. Ele brincava de volta com a pessoa e ficava por isso. Então, eu não acho que bullying tenha sido um motivo para ele fazer o que fez. A verdade é que a gente nunca acha que pode acontecer uma tragédia como essa, né? Doutora Fátima, a Hilary falou que o bullying talvez não seja motivo, ou que pessoas normais não fariam algo como o Guilherme e o outro rapaz também fizeram lá na escola de Suzano, na creche, em Saudades. Falando do ponto de vista médico, como que a gente pode considerar essas pessoas? Olha, eles apresentam uma personalidade psicopática, né? O chamado psicopata, que é uma pessoa que não tem uma doença mental. Então, ele sabe tudo que ele faz. Ele tem plena consciência de tudo que está acontecendo ao redor dele. E se ele não quisesse, não faria, né? Aquilo que ele faz em termos de prejudicar alguém, né? Cometer um crime. Então, se trata de uma pessoa que tem plena condição de entender tudo o que acontece ao redor dele, que é diferente de uma pessoa que seja, né, um doente mental, né, que tem um transtorno mental. Essa pessoa não, né? Ele vê a realidade de um modo diferente. Então, ele age de acordo com delírios e alucinações, né? Isso doente mental, diferentemente do psicopata. Então, o psicopata, ele age por conta própria, porque ele quer fazer aquilo. Mas eles têm um motivo, doutora Fátima, porque na maioria dos casos, por exemplo, o Guilherme era ex-aluno lá da escola Raul Brasil, ele em algum momento decidiu que ele ia atacar aquela escola. Isso acontece também em outros casos. Eu queria até fazer um relato, uma retrospectiva de alguns casos que aconteceram aqui no Brasil. A gente pode colocar na tela para a gente ver alguns casos que aconteceram aqui no Brasil, falando somente de ataques a escolas, tá? Então, ali em 2002, tivemos uma em Salvador, no Colégio Sigma. Depois, 2003, em Traiúva, no interior de São Paulo, Escola Estadual Coronel Benedito Ortiz. 2011 em São Caetano do Sul, em 2011 também o ataque à Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, que ficou muito famosa, está completando esse ano 10 anos do ataque à Escola de Realengo. 2012 em Santa Rita, na Paraíba. Depois, 2017 em Goiânia, também na Escola Goiás, também é um caso que ficou bastante famoso, comoveu muita gente. 2018 em Medianeira, no Paraná. 2019, como a gente vem citando, então, em Suzano, em São Paulo, a Hilary, que é ex-aluna, está participando aqui com a gente. E agora, esse ano, semana passada, tivemos o ataque à creche na cidade de Saudades. Doutora, como eu disse, assim, em alguns desses casos, eram ex-alunos que escolheram ir na escola ali onde estudavam, quer dizer, eles tinham algum tipo de ligação com esse local. Dá para a gente entender o porquê? Olha, alguns, eles realmente voltam a um local em que eles tiveram ódio de pessoas lá dentro, né? Porque o que faz alguém matar alguém é o ódio, não é o amor, né? Então, eles podem ter tido raiva de pessoas que falaram coisas que eles não gostaram,
E como eles, os psicopatas, em geral, são vingativos, eles podem voltar e fazer, né, uma coisa, né, tão, né, assim, com tanta maldade, né, como eles fazem. Agora, não necessariamente é porque eles sofreram bullying, né? Alguns, inclusive, atacam locais que eles nunca estiveram, né? Matam pessoas que são desconhecidas para eles. Então, claro, né? Toda pessoa que sofre bullying, né? Como o próprio nome já diz, né? É um sofrimento que ela tem, né? Mas isso não iria justificar que ele tomasse uma atitude como essa, porque muitas pessoas que sofrem bullying nunca fariam isso, né? Então não é apenas o bullying, né? Colocar o bullying como algo assim extraordinário, né? Na gênese desse tipo de crime. Não, né? Por detrás tem uma pessoa que é uma pessoa mais agressiva, é uma pessoa que às vezes age com violência, muitas vezes até uma violência psicológica, e que as pessoas, né, no geral, muitas vezes nem se dão conta, né, que aquele indivíduo poderia fazer aquilo que ele fez. Olha, interrompendo só um pouco aqui, Pois não. que ela estava falando, eu não defendo assassinos, eu não passo pano para eles, eu não consigo ver eles como vítimas. Só que, na minha opinião, cada pessoa tem em si mesmo, dentro de si, entre aspas, um demônio adormecido. Então, às vezes, algo pode dar um gatilho para essa pessoa. Sobre o fato do menino ter entrado na creche, ter matado crianças e afirmar que sofria bullying, eu acho isso estúpido, eu acho isso algo sem sentido, porque ele matou bebês, na verdade, que às vezes nem sabia falar. Então isso não acaba sendo uma justificativa. Só que eu não vou expor ninguém aqui, porém, há um tempo atrás eu conheci, por acaso, um menino e a gente começou a conversar. E as pessoas têm uma visão de mim totalmente, sabe, fantasiosa às vezes, chega a ser fantasiosa a visão que as pessoas têm sobre mim. Elas acham que eu sou uma pessoa arrogante, uma pessoa que me acha melhor do que outras, mas isso não é verdade. Então ele veio conversar comigo achando que eu era assim. Só que eu não era assim, a gente começou a criar um certo tipo de intimidade, a gente começou a conversar, a gente conversava sobre tudo, até que a gente entrou nesse assunto sobre massacre. Ele falou pra mim que, por mais que ele sabia que isso iria me magoar muito, ele falou que planejava fazer um massacre, porque a escola que ele estudava era uma escola que a diretoria era totalmente negligente com os alunos, e que alguns alunos pegavam muito no pé dele, zoavam ele por isso e por aquilo, e ele tinha muito ódio sim dessas pessoas, e ele sentia a necessidade de acabar com meio que esse sofrimento dele, fazendo o atentado na escola dele. E eu perguntei, mas você pretende matar as pessoas que te fizeram mal ou aleatoriamente? E ele apenas falava, eu quero matar aleatoriamente. Hoje ele não tem mais esse pensamento, pelo menos é o que ele me fala, ele não pensa mais em fazer sobre essas coisas. Ele acha que não é bom e não é saudável, porque realmente não é. Só que, para mim, existem casos e casos. As pessoas lidam com as coisas de forma diferentes. Eu conheço também outra pessoa que sofria bullying por causa da aparência, por causa do jeito de se vestir. Era zoado pelos colegas de classe, era excluído pelos colegas de classe. E essa pessoa, a mentalidade dela se desenvolveu de uma forma diferente. Ela não pensou em fazer algo ruim, ela não pensou em ser nociva a ninguém, ela simplesmente pensou em superar isso e seguir a vida dela, porque isso não atingia ela, por mais que doía, não era algo que transformava o pensamento dela em algo demoníaco. Então, para mim é de pessoas para pessoas. Antes de eu pedir uma explicação para a doutora Fátima, Hilary, como é que você lidou com essa primeira pessoa que te disse que gostaria de, ou tinha o pensamento de fazer um ataque à escola que estudava? Como é que você conversou, conseguiu mudar o pensamento dela?
Olha, todos os dias aparecem pessoas para mim falando sobre isso. Eu vejo todo santo dia pessoas que romantizam o massacre, tem pessoas que enviam vídeos de massacre para mim, sabe, achando que é algo nosso super bacana. E eu meio que já me acostumei com esse meio, sabe, das pessoas, elas fizeram tanto isso que não é algo mais que me deixa mal, que me deixa triste. Eu falo, caraca, se tu gosta, eu não posso fazer nada, sabe? Eu não fico tentando ali dar murro em ponta de faca. Só que 2 pessoas já chegaram pra mim da primeira vez falando que queriam fazer um massacre e depois falaram pra mim que desistiram disso. Teve uma pessoa que até pediu desculpa pra mim e falou, eu mereço ser morto por ter pensado esse tipo de coisa, eu mereço ser morto por ter pensado em fazer algo tão inútil e tão horrível assim com alguém. Só que eu não tento, sabe, falar pra pessoa, isso daí é ruim, não faz, porque isso não adianta nada. Você faz pra pessoa. É a mesma coisa de você falar pra uma pessoa com depressão parar de ter depressão. A pessoa vai ficar tipo, mas como que eu faço isso? Porque parece, eu não entendo, mas parece que é algo que se aloja na cabeça das pessoas. Porque tem tantos adolescentes e tantas pessoas que romantizam o massacre, pessoas de TCC que falam, que fazem edits para os assassinos, chamam eles de herói, falam que as pessoas mereciam morrer. Só que parece que isso é uma alienação tão ferrada que entra na cabeça dessas pessoas que elas acham que é algo da atualidade. É moderno você fazer um massacre, é moderno você gostar de assassinos. Eu sou muito descolada por gostar de assassinos. E essa pessoa em si que eu acabei de falar, que estava pensando em fazer um massacre, a gente foi conversando e ele falou, eu desisti de fazer isso por você, porque eu gosto tanto de você, que eu sei que isso iria te magoar tanto, que eu não aguentaria viver com isso, sabe? Sabendo que eu fiz a pessoa que eu gosto muito sofrer desse jeito. Então, foi esse motivo que ele parou de pensar nisso. Doutora Fátima, a gente consegue tentar, mesmo sem conhecer essas pessoas, a explicar esse comportamento? Talvez pessoas que sofreram não só na escola, mas às vezes na família também, quando encontraram alguma forma de afeto ali, desistiram de uma atitude dessa? Pode ser, né? Às vezes uma pessoa muito carente, que não se sentiu amada, né? Protegida, cuidada, principalmente na infância, né? Que é uma época em que isso é muito importante. Às vezes, quando ela encontra alguém que ela vê que aquela pessoa trata com carinho, como um ser humano, que a respeita, ela pode sim, às vezes, mudar de opinião sobre alguma coisa, né? Mas não dá para a gente, né, assim, ser ingênuo e achar que apenas você ver aquela pessoa como um ser humano, né, respeitá-la, etc., que já basta. Às vezes, ela precisa de uma atenção de um profissional, né? Precisa fazer uma psicoterapia, né? Para desenvolver características que são mais esperadas, né? Para o convívio das pessoas em sociedade, coisas que muitas vezes elas não têm. E aí, no caso do bullying, por exemplo, a Hilary também citou isso pra gente. O bullying não pode ser tratado como um motivo. E claro que é errado e a gente deve condenar sempre pessoas que fazem bullying também, mas existe um outro perigo, doutora, os pais ou professores, até numa tentativa de prever algo que pode acontecer assim, acabar excluindo ainda mais essas crianças, esses adolescentes que sofrem bullying, achando que eles são um perigo em potencial para aquela escola? Isso é um equívoco, porque realmente não são, né? Então, uma pessoa que sofre, seja lá o que for, não necessariamente ela vai repetir aquele sofrimento pelo qual ela passou, né? Então, muitas vezes, essa pessoa, ela se torna alguém que fica mais, vamos dizer, num nível de sofrimento individual, pessoal, do que, né, jogar para fora esse sofrimento que ela passou em termos de se vingar de outras pessoas, né? Então, nós vemos, né, que alguém que às vezes sofre bastante, ela fica numa pessoa, né, que sofre, por exemplo,
distúrbios do sono, né? Problemas de alimentação, é, ela pode apresentar, né, inclusive, um grau de ansiedade muito alto. Quer dizer, ela meio que joga para dentro dela, né, aquele sofrimento que vai se repetindo, né, ao longo da própria vida. Diferente de alguns que, às vezes, nem sofrem e acabam tendo a raiva, né, como um sentimento muito comum, né, para eles. E agem com os outros, né, através de uma raiva, né, generalizada. E essas pessoas, sim, né, são muito perigosas. A senhora citou que geralmente pessoas que cometem esse tipo de massacre têm o perfil de psicopatia. Como é que nasce um psicopata? É uma característica que já nasce com a pessoa? Isso é adquirido ao longo da vida? Ó, ninguém nasce psicopata, né? Ele, por condições, né, do ambiente em que ele vive, né, da criação que ele recebe, né, da educação familiar, é que ele vai, né, se moldando de uma certa forma em que ele acredita que não há necessidade de se respeitar os outros, ele não respeita necessariamente o sofrimento, né, das outras pessoas. Então, nós vemos, né, que na educação familiar, quando ela é muito permissiva, sem limites, a chance daqueles indivíduos que vivem ali serem pessoas transgressoras, delinquentes, é muito alta, né? Porque eles acabam não respeitando os limites, né? Não respeitando as regras, né, para um bom convívio social. Assim como tem pessoas que passam por uma educação familiar com muito sofrimento, muita violência, são bastante agredidos. Às vezes, só de ver, né, o pai batendo na mãe, por exemplo, ou a mãe agredindo, né, ele próprio e os outros irmãos, já faz com que ele veja que a violência é algo permitido, né? Porque lá na casa dele é assim. Então, essa pessoa começa, às vezes, se comunicando com os outros através da violência. Hilary, no dia do ataque, você lembra de alguma coisa que esses dois jovens tenham dito? Eles chegaram a falar alguma coisa enquanto estavam ali naquele momento? Para mim, o Luiz não falou nada, eu não ouvi o Guilherme falando nada, porém algumas colegas que também estavam no dia falaram para mim que o Guilherme, enquanto ele atirava, ele sorria, sabe? Ele dava risada da situação, é como se aquilo fosse algo extraordinário para ele, algo bom, algo que estava fazendo ele bem, porque ele ria. Era isso que acontecia. Mudou alguma coisa na escola depois desse dia? Em comportamento dos alunos, comportamento dos professores? Sim. Eu estudei depois do que aconteceu só até terminar o ano, sabe, da escola, no primeiro ano. Sim, só até terminar o primeiro ano eu estudei no Raul Brasil. E eu me assustava com absolutamente tudo, e não era só eu, todas as pessoas. Teve uma vez que a porta da sala, o vento bateu a porta e uma amiga minha, ela teve uma crise de ansiedade tão forte que eu achei que ela teria que ir para o hospital, porque foi tão forte a crise dela. E só porque uma porta bateu, sabe, o barulho, outra vez o fio estourou e quem teve um ataque fui eu. E as pessoas, elas ficavam alerta a todo tempo, sabe? A gente não ficou totalmente oprimido dentro da escola, mas a gente ficou totalmente alerta. Quando passava alguma pessoa estranha ou algum carro estranho, a gente ficava olhando fixamente para ver aonde que aquele carro ia parar, quem ia descer do carro, e a gente ficava olhando como se soubesse que alguma coisa muito ruim iria acontecer de novo. E eu tenho certeza que não foi só assim dentro da escola, porque comigo não foi assim só dentro da escola, então com
com certeza com outros alunos, as pessoas também ficaram assim fora da escola, dentro da casa, dentro da igreja, dentro do supermercado, dentro de qualquer lugar que fosse. Porque a gente estava dentro da escola e pra gente a escola era um lugar seguro. Ah, a gente está na escola e estamos seguros. Então, se a gente não estava seguro no lugar que a gente achava que estava, então a gente nunca mais vai estar seguro em nenhum outro lugar, entende? E quanto tempo isso durou? Quando que você viu que você conseguiu ir se livrando desse sentimento? Até hoje esse sentimento ele não saiu de mim, parece que cada vez ele fica mais forte. E eu tento, sabe, me desfazer dele, mas não dá pra me desfazer dele. Doutora Fátima, o que a gente pode falar para a Hillary, para os colegas dela e para essas pessoas que sofreram situações parecidas? O que uma pessoa vivencia, né, numa situação extremamente estressante, né, como essa que ela viveu, ela vai desenvolver um trauma, né? Então, esse trauma vai acompanhar a pessoa para sempre, né? Ela nunca vai se esquecer disso que aconteceu, mas naturalmente, né, por uma condição de desenvolvimento, né, psicológico, isso vai perdendo a força, né? Então, Hillary, pense que ainda é recente, né? Alguma coisa que não faz 10 anos que aconteceu, né? Mas faz menos tempo. E com o tempo, né, você vai sentir isso de modo mais enfraquecido, né? Porém, nunca vai se apagar da sua memória, assim como da memória de todos aqueles que lá estiveram ou que passam por uma situação semelhante. Caso isso esteja, né, de fato ainda muito forte, é importante que você procure por um psicólogo, né, para você ser submetido a uma psicoterapia, porque esse profissional vai te ajudar, né, a diminuir esse sofrimento que você sente. Então, sempre que uma pessoa, né, está com um grau de sofrimento que atrapalha, né, a vida dela, que a faz ficar sempre em alerta, né, que leva muito medo, né, para ela, né, como até se fosse uma paranoia, é importante que ela busque ajuda profissional e que muitas vezes, né, esse tipo de ajuda profissional deve acontecer por bastante tempo. Olha, você que está assistindo a gente, que está acompanhando, deixa nos comentários também a sua opinião, se tem alguma contribuição, se já viveu alguma situação parecida, deixa aqui nos comentários para a gente. Hillary, vocês chegaram a passar por um acompanhamento psicológico na época, né? O pessoal do colégio, ainda existe esse acompanhamento? Eu não faço a menor ideia, porque eu não estudo mais no colégio, mas eu presumo que não tem mais, mas só que eu não posso confirmar. Você chegou a escrever, na época, até nas suas redes sociais, de uma forma bastante incomodada, do jeito que as pessoas estavam te tratando. A imprensa, algumas pessoas ali te tratando como uma heroína e você não queria ser vista como uma heroína, porque você chegou a acompanhar um colega seu, né, até o hospital. Ainda te incomoda essa visão que as pessoas têm quando estão de fora do que aconteceu? Sim, me incomoda muito. Eu nunca quis, sabe, ter o cargo de heroína. Nossa, eu sou a heroína do Raul Brasil, isso, aquilo. Porque pra mim eu só fiz o que eu tinha que fazer, sabe? E o ruim de quando você se torna uma figura tão forte assim é que às vezes você não pode ser quem você tem que ser exatamente o que as pessoas acham que você tem que ser. E se você não for o que elas acham que você tem que ser, você é ruim, você é errada, começam a se decepcionar com você. Isso é estúpido também. Não faz sentido na minha cabeça, sabe? A mídia, ela aumentou muito o que eu falei e cortou muito também o que eu falei. Às vezes eu falava sobre o Guilherme e o Luiz, eu falava, a gente tem que falar sobre eles dois também, a gente tem que estudar eles dois. E cortavam isso. Mas quando eu falei que eu simplesmente acompanhei o José até o hospital, praticamente falaram que eu carreguei ele no meu colo. E isso causa uma comoção muito gigante na internet.
E quando eu sou quem eu sou de verdade na internet, as pessoas ficam, mas logo você, a heroína, mas logo você, Hilary, você não pode rir desse tipo de coisa porque você é uma sobrevivente, porque você sobreviveu a um ataque, você não pode rir de certas coisas, você não pode falar dessa maneira, você não pode agir dessa maneira, e começam a querer ditar. Cansa ser assim, é cansativo. Isso não é saudável também, né, doutora Fátima? Nem para ela e nem para as outras pessoas que estão fazendo isso ou que viveram também situações parecidas. Né? É alguma coisa que incomoda, né? Como se ela fosse levar um estigma, né? Por uma situação muito difícil que ela passou, né? Então, é como que, de uma certa forma, a pessoa fica marcada, né? E aí, né? Como ela fala, né? Se espera dela, né? Atitudes que muitas vezes não é aquela, né? Que ela quer tomar, né? Então, é algo, sim, que causa desconforto e, por isso, a importância da psicoterapia, né? Para poder ir encontrando formas, né? De lidar com tudo isso sem, né, nenhum tipo de sofrimento, assim, mais intenso. E olha que coisa importante que a Hilary falou para a gente também, que deve se falar sobre as pessoas que cometem esse tipo de massacre. No último dia 10, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um jovem de 19 anos, que planejava um ataque a uma escola. A polícia descobriu que ele estava planejando invadir uma escola no Capão Redondo, em São Paulo, e atirar ali contra os alunos, contra os professores. Esse plano foi descoberto e a polícia prendeu esse homem. Quer dizer, doutora, é muito importante também, como a Hilary falou, olhar para essas pessoas, para os sobreviventes, claro, e comemorar que eles estão vivos, mas olhar para essas pessoas também para tentar entender e se prevenir que outros fatos assim aconteçam. É importante, né, que, principalmente, né, no âmbito familiar, sempre que alguém, né, for uma pessoa muito introvertida, que tenha dificuldade em se relacionar com os outros, muitas vezes é uma pessoa mais agressiva, é uma pessoa que começa a demonstrar a violência, essa pessoa precisa, sim, de psicoterapia, ela precisa de ser tratada, né, no sentido de que ela está desenvolvendo um modo de ser que certamente é prejudicial a ela e aos outros, né? Então, a família, né, principalmente a família, ela tem a obrigação de observar como que as pessoas estão vivendo dentro de casa, né? E se elas não estão bem, elas precisam, sim, de apoio, de ajuda e de passarem, né, por um profissional da área de saúde mental. A partir de que idade, doutora, que os pais podem começar a observar isso? Uma criança, quando que passa do ponto de uma criança ser tímida para um ponto de uma extrema introversão? Olha, né, o fato de alguém ser introvertida, né, mais quieta, tal, não significa que ela vai sair matando os outros. Não, né, não é isso. Porém, né, alguém que age mais de um modo agressivo com os outros, independente se essa pessoa é extrovertida ou introvertida, essa agressão é que não pode ser aceita, né? Não se pode lidar com as pessoas, né, através da agressividade, da violência, né? Então, quando isso acontece, é necessário que esse indivíduo receba aí, né, um tratamento, né, uma psicoterapia, porque, né, desde criança já está mostrando que não respeita, né, às vezes animais, né, objetos, e de uma certa forma, né, isso vai chegar na hora que ele não vai respeitar pessoas, né? Então, desse modo, é importante que alguém que é uma pessoa mais agressiva, mais violenta, ela não pode passar desapercebida. Tem que se prestar atenção nela e fazer de tudo para que ela receba um trabalho, né, aí de um profissional da área da psicologia. E eu queria chamar atenção para um outro ponto que a Hilary falou para a gente também, doutora, que a escola é um lugar que, teoricamente, eles estavam seguros, né, Hilary? Vocês se sentiam seguros ali na escola e, de repente, esse ataque acontece exatamente ali.
como que as escolas podem agir, doutora? Porque falou-se muito também na época do atentado lá em Suzano, que a escola deveria ser mais segura, deveria ter mais grade, mas aí ela não começa a virar uma prisão e deixa de ser um espaço de convivência saudável para os estudantes? Tornar a escola, né, uma prisão, né, é alguma coisa também que não vai resolver, né? Porque pode ainda assim entrar alguém e cometer um crime, né, horrível lá dentro. Porém, há necessidade de que tenham pessoas mais observadoras em relação àqueles que entram, principalmente se eles não são alunos, né? Não são pessoas que entraram lá porque iriam entrar, né, por algum motivo, sendo eles, né, ligados à escola. Então, antigamente, né, nas escolas, tinha uma espécie de zeladores que conheciam os alunos, né? E eles, quando viam alguém diferente, eles abordavam, né? Iam ver o que aquela pessoa estava fazendo ali, né? E nem existiam, né, muros altos, grades, nada disso, né? Então, muitas vezes, o que falta é de ter alguém que não seja polícia militar, que não seja uma pessoa fardada, mas de ter alguém no ambiente escolar que tenha, né, esse contato mais próximo com os alunos e possa, de alguma forma, oferecer alguma segurança, né, para eles. Olha, eu não sei vocês, mas eu prefiro 1000 vezes estudar dentro de uma prisão sabendo que eu vou ficar viva do que eu estudar em uma escola sem nenhum tipo de segurança e morrer. Eu quero saber quando que vai acontecer outro massacre para as pessoas acordarem, sabe? Porque com certeza vai ter outro massacre. Não tem como a gente pensar otimista e tampar os olhos para isso, porque assim que a pandemia acabar, isso vai virar uma febre, como já está virando, e vai acontecer vários massacres, um atrás do outro, porque as pessoas são facilmente manipuladas. E um exemplo. A mãe da minha cunhada, ela mora em Porto Ferreira. Lá é um lugar muito tranquilo, lá a taxa de violência é baixa. E ela veio passar o Dia das Mães aqui, a gente conversando, e eu falei, mas não tem segurança na creche de tal criança, que eu não vou citar? E ela falou, não tem, porque lá é um lugar muito tranquilo. Ninguém espera que isso aconteça. E eu falei, é exatamente por isso, exatamente por ninguém esperar que aconteça, que pode acontecer. E só porque as pessoas não esperam que aconteça, não tem que ter nenhum tipo de segurança, na minha opinião deveria ter sim seguranças na porta, deveria ter policiais na porta, deveria. Quanto mais reforçada, mais será melhor pra gente. Porque uma pessoa comum, um zelador que conhece os alunos, está na porta da escola. Chega uma pessoa já armada. Ele sabe que não é aluno, mas vai adiantar do quê? A pessoa vai matar ele, vai entrar dentro da escola e vai continuar matando as pessoas. Você acha que falta segurança, Hilary? Você acha que falta segurança nas escolas, que poderia ter mais segurança? É óbvio que falta segurança nas escolas. Se tivesse um segurança, um policial na porta daquela creche, aqueles bebês ainda estariam vivos. Se tivesse segurança na porta da minha escola, os bebês ainda estariam vivos. Só que eu acho que as pessoas, o país, está esperando acontecer outros massacres para falar, eu acho que agora é hora de colocar segurança, né? Olha, é revoltante. se a segurança apenas, né, armada, estivesse lá dentro, nós não teríamos roubos em bancos, em que tem alguém vigiando ali o tempo todo. E, de repente, pode entrar uma pessoa armada, render todo mundo. Não teríamos, né, situações em que tem pessoas vigiando tal, e, de repente, chega alguém e comete crimes. Então, a questão é muito mais do que isso, ela é muito mais estrutural. O problema maior, né, que a gente sempre vê é que, olha, imagine se esse rapaz lá de Santa Catarina estivesse com armas na mão. Ele teria matado muito mais gente. Então, a arma é algo que deve ser completamente banida,
que não seja pelas pessoas da força de segurança, né? Esses devem portar armas. Mas quanto mais armas existirem, mais mortes serão. Então, né, ao invés de nós armarmos mais as pessoas, nós devemos correr contra isso, né? Termos, sim, né, uma cultura de paz, em que as pessoas vivam mais em harmonia, que as pessoas se sintam mais respeitadas e tenhamos políticas públicas que possam alcançar aqueles que necessitam e não, né, pensar que uma pessoa, né, em que ela está dentro de um recinto completamente protegido, nada vai acontecer com ela. Doutora, Nem sempre vai acontecer. A senhora acha que essa situação da pandemia, que as pessoas estão mais isoladas, é um período que está se prolongando há mais de um ano, pode acabar sendo um gatilho para essas pessoas que já têm alguma tendência ali, uma ideia de cometer algum tipo de crime como esse, para que cometa nesse período? Olha, claro, né, que quando a pessoa sente mais, que ela tem mais facilidade, né, para cometer um crime, e ela vê, né, que aquilo, né, muitas vezes nem será descoberto, ou ela ameaça, né, a vítima e a vítima se cala, né, e nada faz. Claro que isso, né, é algo importante que aumenta, sim, né, o número de crimes. Haja vista aí, né, a violência contra a mulher, o quanto que aumentou na situação de pandemia, né? Agora, nós não podemos, né, pensar que uma situação de violência, ela só vai ser prevenida através, né, de colocar grades, né, as pessoas viverem como se fossem presas, né, como se elas fossem as criminosas. Nós temos que pensar e lutar para que armas deixem de existir nas mãos do cidadão comum. Porque é essa pessoa que vai, né, de uma certa forma, às vezes ser furtada, roubada, que vai acabar, né, colocando a arma na mão do bandido. A questão do contrabando, né? Então, olha, esse indivíduo, que lá em Santa Catarina, ele usou, né, uma arma branca, né? Mas se ele tivesse em mãos um outro tipo de arma, mais pessoas teriam morrido. É como aconteceu. Doutora, como é que é seu nome mesmo? Desculpa. É a doutora Fátima Hillary, pois não, Doutora pode Fátima. falar. Eu penso o seguinte, se esse jovem de 18 anos que chegou na creche, ele tivesse com uma arma na mão e tivesse um segurança na porta que também estivesse armado, o segurança ia avistar a arma dele e pelo treinamento, que no Brasil o treinamento não é muito bom, mas pelo treinamento que o segurança recebeu, ele daria só uma nele. Pronto. Antes uma mãe chorando do que 3 mães chorando. O Hillary, eu acho que o que a doutora Fátima quer dizer para a gente é que assim, tem que se combater o contrabando de armas para que pessoas não tenham armas ilegais na mão, porque esse é um grande problema, né? Pessoas que não poderiam ter porte de armas. Então, talvez um segurança com uma arma, mas a gente tem que tentar coibir ao máximo que as pessoas, em geral, tenham mais armas na mão. Até porque essa arma pode ser roubada também e cair na mão de alguém que esteja com outras intenções. Então, a gente tentar trazer ao máximo essa cultura de paz para que não tenham tantas armas circulando no país. Antes da gente... Pois não, doutora? Sim. Não só, né, como eu falei, não é só a questão da arma, né, mas a educação das crianças, né, da criança ser educada num ambiente em que é valorizado o respeito aos outros, né, os limites, e não, né, a violência, as brigas. Isso tudo é que produz tantos indivíduos que saem por aí matando. Infelizmente. Antes da gente acabar a nossa conversa, Hillary, nesses 2 anos, o que tem te ajudado no dia a dia? Eu sei que você pratica esporte, isso é uma coisa que te ajuda no dia a dia, a ir superando um pouquinho por vez esse trauma que você falou que ainda existe em você? Eu dei um tempo do jiu-jitsu, não faz muito tempo, mas eu dei um tempo do jiu-jitsu e o esporte, ele me ajudou muito.
Só que um ano depois do que aconteceu na escola, a minha mãe faleceu. Então, se eu estava tentando me recuperar, eu caí totalmente e eu ainda tô nesse barco naufragado. É isso que aconteceu. O esporte me ajudou, só que com várias coisas que aconteceu, eu acabei parando de fazer e a única coisa que eu faço é ficar em casa. E vai superando um dia por vez, né? É difícil, a gente não está na sua pele para saber como é, com uma coisa atrás da outra, assim. Doutora, uma palavra para a Hillary, para a gente tentar encerrar essa nossa conversa, assim, de como ela pode tentar ir retomando um pouquinho por vez a vida? Olha, eu acredito que a primeira coisa que deveria ter ocorrido é ela ter recebido um acompanhamento psicológico pelo tempo necessário, né? Então, a hora que ela sai da escola acaba, isso é ridículo, não é? Então, ela deveria, sim, né, receber ajuda, porque, de fato, né, o que ocorreu é algo muito agressivo, muito violento e marca, né? Então, Hillary, né, procure, né, assim, sempre que possível, né, e se houver condição, buscar ajuda de um profissional, né, porque viver sozinha, essas angústias, é muito ruim. E claro, né, ter pessoas do seu lado, né, que você gosta, que você confia, né, isso é muito importante. Receber carinho, né, afeição das pessoas para poder, né, melhorar, né, um pouco tudo isso que aconteceu com você, né, porque sozinha, dentro de casa, é muito mais difícil. E faltam políticas, né, doutora, públicas ali de ajuda psicológica, psicoterapeuta. A gente sabe que é bem falho nesse quesito, infelizmente. Doutora Maria de Fátima Franco, muito obrigada pela sua participação aqui no Entenda Notícia. Espero contar aqui com a sua participação outras vezes. Disponha. Hillary Barbosa, muito obrigada também por dividir a sua história, as suas opiniões com a gente. Também estamos sempre aqui à sua disposição. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês também que estão acompanhando o Entenda Notícia. Já sabe, toda quinta-feira a gente está por aqui. Aproveita, compartilha esse link com quem você conhece para essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. Fico por aqui, quinta-feira que vem a gente está de volta. Até lá!